consigo. Agora sim. Vamos lá. Estão enxergando? Sim? Ok, deixa eu só voltar aqui. Bom, muito bom dia a todos de novo. Eu sou Lisandra, estou com a Ana Emília nesse projeto do Mediar é Somar. É uma empresa que nasceu do nosso desejo de trabalhar com o consenso, com a construção de algo que ainda está nascente, ainda é embrião, ou já talvez tenha nascido, mas é muito bebê no nosso país. Para quem é da área do direito, em 2015, né, nós tivemos o CPC novo, que previu os meios adequados de solução de conflito, especificamente a conciliação, a mediação, e com isso houve uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade mesmo, a respeito de como resolver os conflitos, né, de como poder levar essa solução para o cliente. Eu falo porque por 16 anos eu advogo, né, e por 14 anos o meu modus operandi era propositura de ação, de demanda. E eu via que muitas vezes, isso não resolvia, né? Não resolvia pelo tempo, não resolvia porque a qualidade da sentença não era esperada. Mesmo quando a gente era vencedor, muitas vezes, quem é da área do direito sabe, ela não consegue contemplar tudo e vem vários recursos, enquanto essa parte fica desgastada. Então, pensando em oferecer uma outra possibilidade de solução, eu comecei esse caminho na advocacia, que eu chamo de advocacia consensual, e a mediação está dentro. E a Ana apareceu nesse caminho e nós fundamos juntas o nosso Mediar é Somar. Ana, você quer fazer sua contribuição, Flor? Não, falou perfeitamente. Acho que a gente só veio somar, de fato. Nós temos o mesmo pensamento, estamos na mesma harmonia e vibração. E eu acho que o consenso, hoje em dia, é uma melhor solução para muitos casos. Claro que há casos em que o consenso é inviável, mas nos casos em que há uma relação continuada, sobretudo, em que as partes podem restabelecer essa relação em busca de uma decisão mais célere, com menos desgaste emocional, com menos custos judiciais. Eu acho que é uma questão até de inteligência. Por isso que a gente considera que mediar é somar, e daí nasceu a nossa empresa. Pode continuar, Alice. Agora aqui são os nossos convidados especiais de hoje, Dr. Flávio Pedra. Flávio, quer dar uma palavrinha com o pessoal? Só dizer um oi. Olá, tudo bem? Estão me escutando bem? Agora está perfeito, amigo. É porque eu mudei para o celular, então quando a gente entra pelo Zoom, né, no celular, é meio complexo isso aqui. Pelo celular é meio complexo. Essas plataformas deixam a gente às vezes sem graça, é isso mesmo, tá tudo certo. E no celular é meio complexo, tá? Então, pessoal, eu quero, né, na verdade, agradecer o convite da doutora Lisandra, da doutora Ana, né? E, assim, é uma satisfação enorme, né, estar presente aqui no sábado. E, assim, eu tenho muito que aprender com a doutora Lisandra e com a doutora Ana. Isso aí pode ter certeza que eu vou aprender bastante. E eu tenho, assim, eu já estou na área do direito médico há 17 anos, tá? Eu ganhei da doutora Lisandra aí, tem um ano na frente. Não vou falar a minha idade aqui hoje não, hein? Quem quiser saber a minha idade, vai para o Instagram. Então, assim, eu já estou há 17 anos na área do direito médico e assim, concordo plenamente com a questão da solução, né, dos conflitos extrajudiciais. E, assim, quero aprender bastante aqui hoje e no finalzinho nós vamos conversar a respeito, né, doutora? Doutoras, né? Com certeza. Você tem muito a agregar, amigo. Uma das suas virtudes é ser humilde. Por isso você está aqui. E trabalhar com consenso precisa de humildade também. Muita. Tem que saber que a gente não sabe nada. A gente está sempre aprendendo. Maju, está presente, minha flor? Oi, pessoal. Bom dia. Eu sou Maria Júlia.
Primeiramente, sou irmã da doutora Lisandra. E, Aqui é só em segundo Lisandra. lugar, que minha função mais importante é ser irmã dela nesse momento e sempre, mas, em segundo lugar, eu sou médica formada pela Universidade Federal da Bahia e, atualmente, finalizei residência de clínica médica, né, especialização na Universidade Estadual de Campinas, e agora estou em andamento na especialização para gastroenterologia clínica e hepatologia, aqui também no Hospital de Clínicas da Unicamp. E um pouquinho da minha trajetória envolve, sim, a questão de, quer dizer, na verdade, de todos nós na área médica, precisa envolver, se colocar no lugar do outro, ter empatia e ter comunicação. São as estratégias fundamentais que a gente tem para se comunicar e para estar no lugar do outro, né? Então, um pouquinho dessa trajetória aí, a gente vai galgando alguns percalços para conseguir se comunicar melhor, e no que eu conseguir ajudar, no pouco que aprendi desse tempo, estou aqui para isso. Obrigada, Juju. Vinícius. Oi, pessoal, bom dia. Legal, eu fiz clínica, sou formado aí, estou há 6 anos, fiz clínica na Unicamp também. A Maju é minha calor, mas eu não cheguei a conhecer ela. Grande Unicamp. Bela residência de clínica médica lá. E atualmente eu faço residência de geriatria aqui no Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre, e sou presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes também, e vim aí para colaborar. Tivemos a live muito legal esses dias com as meninas, e acho que vamos tentar passar um pouco do nosso lado aí, de empatia e comunicação, e agregar conteúdo aí para vocês. Obrigada a todos, viu? É um prazer para a gente receber vocês três. E isso é só o início desse projeto, né? Eu acho que quem está aqui aderiu e a gente tem muito a construir juntos. Mas então vamos lá. Como evitar processos judiciais contra médicos? Todas as vezes que eu dou aula, e a Ana também gosta, que eu sei que os slides sempre são produção mais assim, visual minha, porque eu sou uma apaixonada por fazer essas coisinhas assim. Então, por exemplo, a imagem fala muito. Quando eu estudei um pouco de neurociência, vocês médicos, para vocês não deve ser novidade isso, mas só a escrita, ela às vezes não introduz na cabeça da pessoa, né, aquilo que você quer passar. Agora, essa imagem aí, para quem advoga, é assim mais ou menos que a gente fica quando o cliente chega com o problema, né? E aí, vamos por que caminho? Porque é um maze, é um labirinto muitas vezes. Então, como é que eu vou conseguir evitar um processo judicial contra um médico? Bom, se eu chego nesse ponto é porque já existe um conflito instaurado, né? Houve um erro médico, houve uma negação, uma negativa de acesso a prontuário, houve um abandono de tratamento, houve um misunderstanding, uma falta de comunicação aí na forma de conduzir, né? Enfim, alguma coisa aconteceu no hospital. Então, nascer um processo judicial daí, considerado, né, o acesso à justiça, que é um direito fundamental e constitucional, é uma coisa natural. Nós estamos na era da judicialização ainda. Na verdade, eu acredito que nós estamos fazendo uma fase de transição. É como se tivessem coisas superpostas. Existe quem ainda judicialize loucamente e existe quem está vendo que não dá. O judiciário não comporta. As sentenças não contam. A qualidade não é a mesma. Então, puxa, tem que ter um outro caminho. CPC já veio, já comentei. E aí, como é que a gente vai evitar um cliente que bate na sua porta? Eu conto sempre um casinho que não é do direito médico, é do direito de família, que a minha primeira especialização foi em processo civil, de uma pessoa que me ligou às 4h30 da tarde de uma sexta-feira, não sei aí nos estados de vocês, mas na Bahia, sexta-feira é sextou, 4h30 da tarde mais ainda, e a pessoa já me ligou dizendo: boa tarde, doutora, tudo bem? Já era meu cliente. Eu, tudo bom, você está falando tudo? Olha, eu estou com um problema, a senhora vai ter que entrar com um processo de divórcio litigioso. Ele já botou a palavra, litigioso, assim. Ele nem é do direito. Eu falei, amigo, por que o seu processo é litigioso? Você pode sentar aí, vamos conversar um pouco. Conversa vai, conversa vem. De várias questões que ele apresentou, só tinha um ponto controverso, que era um valor depositado X e tal, que estavam a contenda era em relação a isso. Eu falei, fulano, você sabe quanto tempo vai levar para você ter acesso a esse dinheiro? Dentro, considerado liminar e tal, aqui na Bahia, pelo menos uns 3 meses. Mas como? Eu falei, mas fui conversando com ele e fui vendo como é que a gente podia fazer para sair desse labirinto sem um processo judicial. Resultado, segunda-feira, sentamos todos, fizemos um acordo. É forma de ver, é forma de lidar.
há 16 anos eu advogo, a Ana há 17, e ano passado eu tive a oportunidade de ser coordenadora de um grupo de pesquisa em advocacia consensual e direito médico, né? Então, nós fizemos várias pesquisas nacionais e internacionais, artigos que eu posso mandar para vocês. E há um consenso, vamos dizer assim, a respeito da comunicação. A comunicação é uma forma que previne, comunicação médico-paciente. A melhora da relação médico-paciente, que nós vamos ver aqui ao longo da aula, realmente evita a judicialização. Mas a primeira coisa que a gente precisa necessariamente trabalhar numa relação médico-paciente é a empatia. É uma palavra meio, no direito a gente fala que é uma palavra empada, né? Que um monte de gente coloca o recheio que quer na empatia. Mas eu sigo a linha desenvolvida pela Brené Brown, que é uma estudiosa, ela veio da área ela é assistente social, mas fez uma longa pesquisa sobre sentir-se assim, com vergonha diante das pessoas. Então, ela tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Ela tem vários estudos na linha do relacionamento. Ela faz TED Talks, quem quiser botar no Google lá, Brené Brown, ela tem TED Talks maravilhosos. Ela é muito, muito boa também como palestrante. E ela tem uma frase em inglês que eu acho lindo na língua, como ela diz, e ela diz: Empathy is feeling with people. É sentir com as pessoas. Porque as pessoas dizem assim, empatia é colocar os sapatos do outro. Meu amigo, não cabe em você, às vezes, o sapato do outro. Ver como é que ele se sente, sentir, tipo, vamos dizer assim, eu vou sentir no lugar dele. Não tem como você sentir no lugar dele. Ele tem uma história, ele sofreu determinadas coisas, ele tem um contexto familiar que a gente chama hoje de sistema familiar, ele está imbuído num tipo de trabalho. Você não tem como sentir como ele, mas você tem como sentir com ele. E essa conexão, essa forma de se relacionar, esse sentir com, sem virar uma esponja. Uma vez eu estava dando essa aula e a pessoa levantou a mão e falou assim, aí são os cachorros, se precisar eu vou botar o fone, peraí, estão brigando. É dia de sábado, tá chovendo, peraí, senão vocês não me escutam, vocês escutam os meninos, peraí. Estão ouvindo direitinho aí? Façam um ok para mim, ok? Beleza. Aí a pessoa falou, Lisandra, esse negócio de sentir com aí vai me prejudicar. Eu falei, por quê? Eu vou virar uma esponja, eu vou absorver o que a pessoa está sentindo. Eu falei, não é isso. Observe, o que é dele, o que é seu. Mas o sentir com é você conseguir fazer isso aqui, ó, com a pessoa. Isso não dói, isso humaniza. Isso tira você de um lugar robótico, mecânico, que não te ajuda em nada. Inclusive te atrapalha. Porque pode levar a uma judicialização. Por quê? Se você é empático com quem está ali contigo, no atendimento, né? Se você é um advogado que chega um médico ou que chega um paciente, se você conseguir restabelecer esse liame de empatia, ou seja, se você conseguir ver que aquele profissional da saúde, você advogado, ajudar seu cliente, você médico, conseguir estabelecer com seu paciente um lugar de cuidado verdadeiro, de importar-se com. A doutora Clarissa Matias esteve com a gente numa das lives, ela usou uma palavra, que mais para frente vocês vão ver que eu usei aqui, chamada compaixão. Se a pessoa sente, o paciente ou o seu cliente, que está tratado com compaixão, a chance dele judicializar cai em termos proporcionais 95%. Então, assim, empatia não é uma coisa abstrata, é uma vivência, é um aprendizado, né? Em cada um na sua profissão. Agora vamos para essa parte da conexão. Ana, agora é contigo. Então, a criação dessa conexão, eu acho que vai desde o início, desde quando você conhece seu paciente, essa criação desse vínculo, desse laço de empatia, desde quando você levanta para abrir a porta do seu consultório, que você olha no olho do seu paciente, que você, a gente usa muito o termo, né, que a gente costuma falar, é a personalização da doença.
você procurar personalizar a doença, ou seja, olhar o seu paciente por trás das causas mecânicas daquela doença, olhar as dores, as angústias, não só dos pacientes, mas saber a história do paciente. Eu fiz uma live com o Dr. Silver Alves, que é médico paliativista, e ele fala muito isso, procurar saber como é que anda a vida daquele paciente, como é a sua história, quem são seus familiares. Procurar, isso não é perda de tempo, isso é investimento. Então, essa criação de laço, essa criação de vínculo, essa criação de conexão vai desde o primeiro oi, né? Você levantar, você abrir a porta, você criar esse vínculo, isso é o que a gente chama de personalizar a doença. Isso é muito importante, essa criação de vínculo e conexão. Ele estava falando que teve uma ação no hospital em que um paciente se sentiu lesionado, entrou na justiça e falou, olha, eu vou entrar contra esse, mas aquele não, porque aquele ali foi simpático, aquele ali se importou comigo, aquele ali foi meu amigo. Então, todos os médicos são uníssonos, isso é comprovado, de que essa criação desse laço, essa criação dessa conexão, desse vínculo, ela é um forte remédio, um forte combate à judicialização. E aí, pode ir, Liz, para o próximo ponto. Eu estava mutada aqui, não estava vendo. Eu estou tentando colocar essa barrinha aqui. Essa barrinha atrapalha vocês com essas carinhas aqui? Vou tentar botar aqui embaixo para não atrapalhar o slide. Pois é. E a importância da prestação de informações claras e precisas, não só ao paciente, mas também aos seus familiares. Isso é fundamental. Dr. Vitor San Juan, que é cirurgião plástico, também fez live com a gente, ele dizia, e ele contava um caso de uma pessoa que chegou lá com uma foto de um nariz lá, X, e queria que fizesse, né? E ele estava tentando dizer para a pessoa que não ia ficar assim, né? Poderia ficar parecido, aproximado, mas exatamente como ela queria, não ficaria. E a pessoa não estava entendendo, porque o que acontece? Somos dois universos, eu e o outro. O outro está no universo dele lá. E para aquela pessoa em específico, aquele nariz ali era possível. Então, ela não entrava, a informação não entrava. Ela ouvia, mas não... Ela, não, mas tal coisa... E aí, sabe o que ele fez? Ele pediu para chamar um familiar. Olha, vem a outra pessoa. Porque daí ele explicou para uma outra pessoa, essa outra pessoa ouviu e trabalhou essa cliente, porque e acabou fazendo a cirurgia, mas para poder dizer, olha, compreenda, tá? E isso é muito importante. Quando for reverberar lá no termo de consentimento, tem que estar escrito, mas antes a pessoa tem que ter entendido, porque senão ela pega aquele documento, o doutor Flávio vai dizer isso depois, e judicializa mesmo assim, porque ela não entendeu o que o médico estava dizendo. Então, uma linguagem acessível, né? Criar estratégias para que quando você vai passar, no caso não era um diagnóstico, no caso era inclusive na medicina estética é uma obrigação de resultado, então a pessoa queria o nariz X, mas não ia ficar X, então essa informação precisa, né? O acompanhamento de um familiar ou alguém, um marido, esposa, namorado, não sei, para que esteja junto, para poder ouvir uma segunda, né? Um segundo par de ouvidos ali. E o médico também, no passo 2, certificar-se de que a pessoa compreendeu. E para isso o Spikes é muito útil, porque existem perguntas de verificação. Então, se você está entendendo o que eu estou dizendo, você está compreendendo exatamente aquilo que eu estou lhe passando, você está vendo o que é que a gente, no caso de um tratamento, o que é que esse tratamento pode resultar, você ficou com alguma dúvida? Então, depois, quando a gente for ao longo do curso destrinchar o Spikes, essa compreensão, existem perguntas de verificação, e essas perguntas de verificação, para mim, que estudo, e para a Ana, estudamos a CNV, a Comunicação Não Violenta, são perguntas de um lugar em que eu consigo estabelecer uma ponte. Já que aqui não entra, eu faço uma ponte por meio das perguntas, para que eu consiga ter a noção e a dimensão de que o outro está me entendendo. Bom, acho que é isso. Ana, contigo. Exato. E esse termo de consentimento, né, eu cheguei a comentar em uma das lives que eu fiz uma comparação com o contrato de adesão, porque a relação médico-paciente, embora haja algumas contestações, ela é uníssona pela jurisprudência que ainda é uma relação de consumo. Então, existe um contrato de adesão na relação de consumo, em que nós assinamos constantemente na nossa vida como consumidor e que a gente não entende muitas cláusulas.
Então, o médico acha que está muito seguro, muito resguardado, porque assinou o termo de consentimento. Mas se o médico não for acessível, se o médico não for claro, não for adequado na sua linguagem, a parte pode muito bem ingressar em juízo porque não entendeu aquilo e se sentiu lesionado. Até porque o direito de ação é um direito constitucional. Então, pode ser que a parte não tenha direito naquela ação. Pode ser que ao longo do processo ela não tenha direito àquilo que ela está requerendo. Mas até que se prove que ela não tenha direito, vai haver todo o desgaste daquela demanda judicial e a gente vai ver ao longo do curso. Então, é importante que, além do termo do consentimento, que o médico seja claro, que haja essa linguagem clara e acessível que Liz falou. Então, esse comparativo, né, Liz? Com certeza. Acho bacana a gente falar. E com relação também a algo que Liz falou em uma das lives que eu achei fantástico, a empatia no prontuário também. A empatia com os outros colegas, que você também se preocupe em ser claro, né? Às vezes a gente coloque, nem que seja com a letra de forma, para que seu outro colega, porque às vezes você está ali dando um plantão, o colega do outro dia que vai pegar aquele prontuário, entenda o que você escreveu, para saber qual foi o procedimento que você teve com aquele paciente, para que ele siga direitinho, para que ele entenda. Isso é uma forma de empatia. E eu achei bem bacana na hora que você abordou isso. Falei, não, nós vamos abordar novamente na aula. Porque a empatia com o outro colega também é uma forma de empatia e também é uma forma de prevenção de erros e mal-entendidos. Exato, porque é aquela coisa que estávamos comentando. Ana pode compreender de um jeito e eu de outro. Nós temos até um grupo nosso de trabalho, às vezes, no nosso grupo de trabalho, né, Ana? A mesma mensagem é interpretada por mim, por ela, de forma diferente. Natural. Aí eu volto para o primeiro slide. Não tem como você sentir como o outro, não, porque a Ana vai interpretar do jeito dela, né, de acordo com as condições dela, do trabalho dela, da visão que ela formou, e eu com a minha. Então, eu preciso me facilitar para o outro. Se eu dependo do outro para tratar o paciente, se eu sou um médico residente, que os meninos que estão aqui vão poder, se eu sei que eu vou ser substituído e que o próximo vai pegar aquele paciente, aquela vida, né, é necessário que eu tenha essa empatia na hora de me expressar também por escrito, né? Isso é forma de prevenir judicialização, não tem dúvida, porque depois esse prontuário pode virar até prova, né? A seu favor, se vier a haver uma judicialização, porque você foi tão claro, tão específico, tão cuidadoso no curto espaço de tempo que vocês têm. Ninguém está falando aqui de milagre, a gente sabe que a vida é corrida, mas sempre tem uma forma de se tornar mais claro. Quando você coloca como meta preocupar-se com o outro, deixa eu ver como é que eu vou colocar da melhor forma para que ele possa entender. Isso acontece. Isso acontece. Ô, Liz, eu vou te dar um exemplo prático aqui para vocês e pessoal Sim. também, mas não vou expor hospital nem vou expor profissional. Meu tio recentemente faleceu, não tem muito tempo, e a gente não sabe exatamente, a gente pode estar falando uma besteira, mas gera dúvida, né? Meu tio foi estubado, ele teve um infarto, ele foi estubado, e ele estava com um procedimento, né, determinado, e aí, de repente, mudou a equipe da UTI que ele estava, e ele teve uma piora. Então, isso gerou uma dúvida de que se esse procedimento foi mudado, se alguma medicação foi mudada, né? Se esse prontuário, de alguma forma, foi o procedimento ou a medicação foi mudada. Então, será que foi um prontuário não foi obedecido da mesma forma? Será que a medicação não foi obedecida da mesma forma? Então, isso é importante que esteja tudo certinho lá para que o mesmo procedimento tenha sido observado pelo profissional que chegue, né? Então, essa empatia é importante, né? Demais. É um caso prático. Eu não tô afirmando que seja ou não seja, mas que gerou a dúvida. Não tem, claro, sim, e é importante a gente ilustrar. Quando a gente traz a nossa experiência, a gente dá mais vida ao que a gente fala, né? Então, é por isso que muitas vezes em aulas, em congressos, em palestras, é bom a gente falar, porque a gente ilustra com muita verdade o que está sendo passado, né? Bom, o Spikes, a primeira vez que eu ouvi falar do Spikes foi com a doutora Maria Júlia, que aqui está. Acho que a gente estava no almoço, alguma coisa assim, e ela comentando que estava lendo o protocolo Spikes e tal, que era comunicação na questão mesmo da doença. Nasceu na área da oncologia, né? Para justamente ajudar os médicos a passarem essas informações que vão mudar a vida do paciente. Você dizer, olha, você está com câncer,
né? Ou então você já está com uma metástase, isso é uma informação que pode arrasar a vida daquela pessoa ali para o resto dos seus dias, né? E a forma de transmitir pode fazer com que esse paciente reaja melhor ou não. Então, o Spikes nasceu para isso na década de 90, né, fruto de estudos também, e a gente leu da fonte o próprio passo a passo que foi criado lá pelos médicos oncologistas americanos e canadenses que a gente traduziu aqui. Mas o que a gente percebeu ao estudar o Spikes é que ele tem muita conexão, muito a ver, muita pertinência com a comunicação não violenta, né? Marshall Rosenberg, quando ele imaginou a comunicação não violenta, ele imaginou o seguinte, palavras dele: nós nascemos de forma íntegra, nós nascemos querendo cordialidade, nós nascemos querendo amor e compaixão. E ao longo da vida, isso às vezes é cortado, isso é furtado, isso é retirado de alguma forma. Por que isso acontece? Então, na obra dele, que eu considero brilhante, um livro pequeno, mas que muda a vida da pessoa, Comunicação Não Violenta, ele fala: existem muitos caminhos para que a nossa comunicação deixe de ser, ele usa a palavra empática ou compassiva, e torne-se uma linguagem alienante, uma linguagem que julga, uma linguagem que afasta, que ao invés de criar pontes, cria muros entre as pessoas. E no livro ele vai desenvolvendo como você, então, cortar isso, né? Tirar essa linguagem alienante, a linguagem que julga, que cria muros, por uma linguagem que conecta, né? E essa linguagem que conecta, tudo é linguagem. Direito é linguagem, vocês com a medicina, na hora de passar as informações, tudo é linguagem. Então, ter o domínio de técnicas de comunicação, como a comunicação não violenta, somada ao protocolo Spikes, que é uma das coisas que nós queremos desenvolver no curso, é para vocês uma riqueza muito grande, para quem trabalha com a medicina, para os médicos presentes. Para os advogados, conhecer o Spikes e conhecer a CNV é prevenir judicialização. É pensar quando o paciente o procura para se defender, por exemplo, de uma ação judicial até já proposta, em fazer um caminho de comunicação com o advogado da outra parte do acionante. Ou, no caso de um paciente que o procura, é poder destrinchar um pouco o que aconteceu e ver se realmente, se de verdade, se por trás dessa posição inicial de judicialização, o que esse paciente quer é um pedido de desculpas, por exemplo, é uma ajuda no pagamento enfim, de alguma coisa que precisou ser feita, de um reparo pós-erro médico. Eu vou dar 2 exemplos. Há mais ou menos, estamos em 2021, acho que foi 2009. Em 2009, eu fui procurada por uma moça que tinha feito ela estava sendo acompanhada por um ginecologista, ela tinha endometriose, e havia toda uma questão lá em torno do tratamento dela, ela era jovem, acho que se ela não tinha 18, ela estava perto de completar 18 anos, e sempre ia a ginecologista com a mãe. E a mãe era uma pessoa, assim, ansiosa, né, que fazia muita pergunta, e preocupada, filha única, ela é filha única, e, enfim, teve um determinado dia do atendimento lá, que a médica em questão, a médica até bem conhecida aqui em Salvador, se indispôs com a mãe da menina. E elas brigaram, assim, de falar alto, etc e tal. E ela mandou a mãe e a menina saírem do consultório e encerrou o atendimento. Essa menina chegou para mim aos prantos, né, em que se sentiu abandonada, que se sentiu negligenciada, etc, tal. A mãe estava também na sala, mas eu fiquei muito assim, prestando atenção na menina, né, ouvindo. E nós ingressamos, na época eu não conhecia nada do que eu estou ensinando hoje aqui para vocês, com a ação judicial. Mas eu perguntei para ela, eu me lembro, estou quase dizendo o nome dela, mas por sigilo não vou dizer. Eu perguntei para ela, né, por que ela queria essa ação judicial, realmente. A resposta dela veio na hora, nem pensou. Eu quero que ela peça desculpas para mim e para minha mãe. E eu sei que se não for em juízo, ela não vai fazer isso. Dito e feito, ingressamos com a ação, juizado, não tinha interesse de valores, ela não queria nada milionário, não era interesse dela. E na audiência, ela falou para a médica: a senhora está aqui hoje porque a senhora não teve humildade de pedir desculpas para minha mãe. Então,
nesse cenário verídico, vocês podem enxergar, né, o que é que pode acontecer se um médico, de fato, não volta atrás, não faz o disclosure, logo a gente vai falar sobre isso, não admite, olha, desculpa, eu estava num péssimo dia, a sua mãe é uma pessoa bastante insistente e eu fiquei estressado, realmente me desculpe, podemos retomar, ou então posso te indicar um colega, eu acho que a pessoa simplesmente manda embora, etc e tal, né? Então, assim, ter esses cuidados, parece que a gente está aqui falando, talvez, de uma coisa que, poxa, mas isso é simples, mas no dia a dia não é, isso passa batido muitas vezes. Os médicos e os advogados também entram num automático, né, e que muitas vezes aquele paciente é mais um, já próximo, né, próximo, ainda mais quem trabalha com plano de saúde, que tem que ter atendimento, às vezes, de quantidade, né, para poder pagar as contas. Tudo isso a gente está levando em consideração. Nós não estamos falando aqui do mundo idealista, do mundo ideal, não. A gente está falando de coisas que podem ser realizadas na prática se nós tivermos atenção, se nós tivermos consciência, e se nós tivermos cuidado conosco e com o outro, né? Então, no passo 1 do Spikes, a gente procura planejar o ambiente. O passo 1 é o ambiente. O ambiente, inclusive, foi matéria do nosso e-book, eu não sei se vocês já receberam, mas vão receber, de como deixar esse ambiente mais propício, sobretudo se você trabalha dando realmente notícias difíceis todos os dias, como na oncologia ou outras áreas da medicina. Então, tendo uma salinha decorada com uma cor calma, por exemplo, lavanda, etc. Tudo isso a gente fala no e-book porque isso já vai ajudando a pessoa a entrar num estado emocional de abertura para aquilo que você quer comunicar. No 2, a gente faz as perguntas que eu disse que são as perguntas de verificação, para descobrir até que ponto ele entende, até que ponto o paciente está compreendendo a extensão do problema, né? Se ele vai ser realmente solícito com o tratamento, tudo isso no passo 2 você visualiza. Isso vai ser destrinchado melhor no curso, tá, pessoal? Depois, no passo 3, saber conversar para ver até que ponto você vai comunicar tudo de uma vez só, ou se você vai dizendo aos poucos, né? Se você vai apresentando esse tratamento e essa noção da doença, os passos acontecem na mesma hora, né? Ele dividiu em passos para poder ficar mais claro. Então, num você verifica qual é a extensão da compreensão do paciente, no outro você vai dando aos poucos, às vezes em doses homeopáticas, a informação para o seu paciente. Em outros casos, tem pessoas que preferem que você diga tudo de vez. Então, saber diferenciar de que tipo de paciente, né, que tipo de paciente você está tratando, o protocolo Spikes ajuda. No 4, 5 e 6, é muito ligado com as emoções e também com a criação de estratégia e um resumo. O resumo do Spikes parece muito com o resumo da mediação, porque depois de dito tudo, depois de feito ter tido esse cuidado, você faz um resumo. Então, seu fulano, senhora fulano, o senhor vai passar por isso, isso e isso, conforme conversamos, tal coisa, resumo. Na mediação é exatamente igual. Nós ouvimos todas as partes, tanto partes que não são partes, são pessoas, partes é parte de um todo, a gente brinca, são pessoas, as pessoas e seus advogados, e nós fazemos um resumo. Bom, seu fulano, isso, tal coisa, o advogado disse isso, e esse resumo, ele sedimenta, né, a informação, ele sedimenta aquela caminhada, é muito importante o resumo. E lidar com as emoções, novamente aqui, a gente entende, Ana e eu, que a CNV ajuda demais. Justamente porque você consegue diferenciar em você a linguagem alienante, a linguagem que julga, a linguagem que deixa a pessoa se sentir desconfortável ou apartada. Então, se a gente vai... Isso é só uma gotinha do que a gente quer falar depois no curso. Ana, contigo um pouco agora. A forma como o paciente recebe a notícia interfere com a forma como ele vai reagir ao tratamento, né? Totalmente. Diretamente. Tem estudos comprovados. E a CNV é a base da mediação, como é a base do protocolo Spikes. Está extremamente interligado, como o artigo que você escreveu tinha uma sensibilidade extrema, porque o passo a passo é muito parecido. A mediação, a gente também tem que ter esse ambiente acolhedor, a gente também tem que deixar os mediandos à vontade, então tem tudo a ver. E essa criação de laço, empatia, consequentemente, previne a judicialização. Então, isso aí a gente vai aprofundar no curso, né, Liz? E o erro médico, né? A gente vai falar do disclosure. O disclosure surgiu no direito empresarial,
e foi adaptado ao direito médico. Surgiu no campo das sociedades anônimas. O pessoal do campo do direito empresarial achava que nada mais é do que você prestar com clareza as informações. Então, você prestando com clareza as informações dessas sociedades, no campo dessas sociedades anônimas, aumentava elas no mercado, né? Valorizava elas no mercado, porque essas informações claras deixavam que elas fossem valorizadas no mercado. E aí, isso foi adaptado no direito médico. Por quê? Porque toda vez que existe um erro e que o médico compartilha esse erro, que ele desce daquele pedestal de que está acima dos pacientes e fala, poxa, eu errei, como é que a gente vai... errei um erro culposo, claro, que na maioria das vezes, né, é um erro culposo, então como é que a gente vai consertar isso? Ele está sendo humilde e é basicamente isso que o paciente quer, que ele busque uma solução junto com o paciente, sente com o paciente, e agora vamos fazer o quê? A solução é essa, ele já vai apresentar um plano estratégico, geralmente, se possível, com a equipe multidisciplinar ali junto. Vamos supor um exemplo clássico, ele esquece um objeto na hora de uma cirurgia. Vai haver um pós-operatório mais complicado ali posteriormente, porque vai ter que ter uma recuperação mais sensível, e aí o paciente, qual é o primeiro impulso? Vou entrar com a ação de danos morais e materiais. Se o médico senta e fala, olha, aconteceu isso, e fica ali, ó, na mesma posição com o seu paciente, como é que a gente vai resolver? E até pede uma desculpa, ou disponibiliza até um tratamento psicológico, auxilia nesse pós-operatório. É humano, é amigo, é sensível, ele vai evitar aquela judicialização. Isso é o disclosure. É você ser claro nas informações, é você ser objetivo, é você ser humano, é você ser amigo, é você reconhecer. O que pode aparecer um ato de fraqueza não é um ato de fraqueza. Na verdade, você está sendo forte ao reconhecer e você está se prevenindo de futuros desgastes. Isso já é comprovado, já existem vários artigos no direito médico de que é um meio de prevenção e judicialização. A gente podia contar um pouquinho do caso Júlia Lima, né, Ana? Sim. Engraçado, hoje de manhã eu estava pensando nisso. Esse caso foi um caso em que os pais, junto com o Hospital Albert Einstein, de São Paulo, transformaram, né, um momento de dor em amor. Foi uma jovem de 27 anos que teve uma síndrome decorrente de uma trombose e faleceu por conta de uma série sucessiva de erros médicos. Ela foi tendo uma piora no seu quadro, os pais tentaram contactar a equipe médica, houve uma série de omissões, uma série de erros, e acabou que ela falecesse em menos de 24 horas no hospital. E aí foi contratada uma perícia, foi constatado o erro médico, e ao invés de judicializar, os pais resolveram entrar em contato com o hospital, e o hospital teve a sensibilidade de criar um protocolo que é conhecido em toda a América Latina, que é o Protocolo de Segurança ao Paciente. E aí, o que acontece? Eles premiam, existe um prêmio, o Prêmio Júlia Lima, que eles premiam hospitais e profissionais de saúde que visam incentivar essa segurança ao paciente, que nada mais é do que esse processo de humanização que o Mediare Somar e que nós aqui prezamos tanto. Esse processo de olho no olho, esse processo de ouvir o paciente, de quando o paciente quiser falar, olha, tá piorando aqui, eu tô com dor aqui, de você prestar atenção no que ele está falando, de você ouvir uma segunda opinião nos casos graves. Isso tudo é incentivado. Todos esses projetos, de alguma forma, são incentivados e existe até um prêmio, que é esse prêmio Júlia Lima. Então, isso que o Hospital Albert Einstein fez junto com os pais de Júlia Lima foi assim, um exemplo prático mesmo de que a gente pode transformar a dor no amor. É um caso muito bonito e é um caso de que se pode evitar a judicialização com uma boa conversa. Pois é, porque a Júlia Lima veio a falecer, mas os pais não processaram, nem o hospital, nem os médicos. Veio a óbito. E uma coisa, Ana, não sei se você está conseguindo ver os slides porque você está no celular, mas uma coisa que eu coloquei nesse slide de cá é sobre a questão do ambiente propício ao disclosure, que é a mediação. Digamos que
para os advogados presentes, o médico chega, ou perdão, o paciente chega dizendo, olha, eu quero judicializar, etc. Se você mostra para esse paciente que é interessante tentar uma mediação, porque lá é confidencial, lá pode haver a assunção do erro pelo médico, isso não pode ir para o processo, porque o que acontece na mediação é igual Vegas, o que acontece em Vegas fica em Vegas, o que acontece na mediação fica na mediação. Por lei, eu brinco, mas é por lei, pela Lei 3.140/2015, né, a confidencialidade é regra. Se algum dos advogados burlar isso depois, pode ser até responsabilizado não só no Tribunal de Ética da OAB, que eu também já fiz parte, ou mesmo responder um processo cível, não sei se até criminal, porque criminal não é minha área. Mas propor uma mediação. Bom, o paciente chegou lá, digamos nesse caso, que foi o caso real da minha profissão. Se eu tivesse conhecimento na época da mediação de conflitos, provavelmente eu teria encaminhado essa paciente cliente para a mediação. Hoje eu sou mediadora, mas o advogado não necessariamente precisa ser mediador. Ele pode ser um advogado que trabalha muito bem na mediação. E como é que ele trabalha muito bem na mediação? Auxiliando a criar soluções, estratégias. Ele vai verificar o que realmente seu cliente quer. É um pedido de desculpa? É uma indenização, ainda que não seja absurda, mas para que o auxilie no tratamento? Descubra e trabalhe em favor do consenso e não em favor do litígio, né? Então, a postura do advogado na mediação, ela necessariamente tem que mudar, senão a mediação também não prospera, né? Falando um pouquinho do que é também a nossa realidade aqui. Pronto. E aí a gente pode encerrar com nossa exposição com os prejuízos da judicialização na relação médico-paciente, né? Pegando o gancho na confidencialidade. Porque a gente viu que nos últimos 10 anos, né, segundo o estudo do INSPER, aumentou 130% a judicialização na relação médico-paciente. E conforme a gente estudou, está nesse problema, nessa falha da comunicação. E quais são os prejuízos? Além da confidencialidade, que é um dos benefícios dessa resolução extrajudicial, os prejuízos, a morosidade, os anseios não serão supridos, geralmente são 2 audiências em todo um processo judicial. Então, nesses 2 encontros, todo esse amparo emocional que o paciente precisa não vai ser suprido. O médico, o desgaste emocional, o desabono da imagem, muitas vezes pode ter caçado um registro profissional. Em tempos de internet, em que redes sociais, você desabona a imagem de qualquer pessoa em questão de segundos, né? Os custos de uma perícia, porque esses casos de erros médicos, sobretudo, envolvem perícias e os custos são muito altos. Então, assim, e fora todo esse desgaste emocional, todo esse processo, então a gente encerra dizendo que uma solução extrajudicial, num ambiente favorável, num ambiente sigiloso, é o melhor caminho. Isso. E aqui eu coloquei as 2 palavras-chave, né? A compaixão, que foi trazida pela doutora Clarissa Matias, e quando ela disse isso, eu quase choro na live, porque realmente a gente percebe que mesmo na medicina, mesmo os médicos trabalhando com o bem mais precioso, né? Porque depois da vida, é um direito constitucional da vida, a vida é a saúde. Mas, às vezes, mecaniza, né? Perde um pouco dessa compaixão. E a humildade totalmente é o centro da questão do disclosure, né? Se você faz um disclosure dizendo o que aconteceu, etc, etc, é um exercício de humildade. Não estou dizendo que seja fácil, nada do que é bom, muito bom é fácil, mas eu estou dizendo que é eficiente e é efetivo e melhora a relação, melhora até você como pessoa, né? Então, assim, acho essa imagem muito significativa, né? Uma criança e o elefante, digamos ali, é algo que é ameaçador, grandioso, né, perto dele, se coloca ali para ouvir, no caso, enfim, interpretem como quiserem, porque é tão bonito. Então, acho que é isso, né? E vamos concluir com essa frase de Wittgenstein. Wittgenstein foi um filósofo austríaco que eu conheci no mestrado. Ele nem era filósofo, ele era da matemática, mas ele se apaixonou pela questão da linguagem. O livro dele eu comecei a ler um livro sobre o livro dele, é super profundo sobre a questão da linguagem, e ele diz que os limites, que são os limites da minha linguagem, os limites da nossa linguagem, são os limites do nosso mundo. Quando a gente amplia os limites, a gente amplia, inclusive, a nossa visão de mundo. Então, obrigada, e vamos abrir aqui para a nossa roda de conversa. Todo mundo quietinho.
nossos médicos e advogados presentes. Flávio, Maju, Vinícius, o que que quem quer começar, quem quer partilhar? Uma coisa bem livre, uma coisa bem, nós pensamos numa roda de conversa, viu? Porque todos que estão aqui presentes ou são da área da medicina, ou são do direito, e esses profissionais de excelência que estão aqui hoje vão contribuir um pouquinho com a experiência de vida e profissional deles. Maju, começa você. Vou começar, então. Então, assim, eu gostei muito da exposição de vocês, achei que foi muito claro e vai muito da linha das duas especialidades se conversando, tanto do direito quanto da própria medicina. Eu anotei alguns pontos que eu também, vocês conseguiram, achei muito legal que vocês conseguiram objetivar uma coisa que às vezes pode parecer subjetiva demais, né? Até a própria palavra compaixão, às vezes pode parecer subjetiva, mas vendo estudos, vendo o protocolo Spikes, você na área do direito também, a gente vê que não é. E na minha realidade, enquanto especialização médica, na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, no Hospital de Clínicas, a área que vem tentando dar uma abordagem um pouco mais global do paciente, tendo um pouco mais de empatia e tentando fazer todos esses pontos que foram elencados, seria o serviço de cuidados paliativos, que cada vez mais vem crescendo. Acho que não era uma realidade na época do Vinícius, ele sabe do que eu estou falando, a nossa residência de clínica médica, que é a primeira especialização pela qual a gente passa antes de fazer, no meu caso, gastroenterologia, e no caso dele, geriatria, é muito pesada, é uma carga horária extenuante, estressante, é um ambiente... Nossa, o ambiente do pronto-socorro, então, nem se fala, é um ambiente quase que diria hostil, e você tentar transformar aquilo num ambiente de tentar ser o mais aconchegante possível para aquelas pessoas, só se consegue através da comunicação mesmo, porque o ambiente não proporciona nada disso. Desculpa, bateu a porta. São cadeiras, são macas, são todo mundo empilhado, e assim, situação bem difícil. Então, o serviço de cuidados paliativos também vem crescendo nesse sentido no hospital. E aqui eu aproveito a ponte para dizer que cuidado paliativo não é limitação de cuidados, não é necessariamente você não fazer nada. Muito pelo contrário, você tem muita coisa para fazer. E por que eu falo paliativo? Porque é o futuro, sabe? É tudo isso que vocês elencaram e, consequentemente, você consegue diminuir a taxa de judicialização, diminuir a taxa de insatisfação do paciente, e principalmente, que eu acho que é o principal no atendimento, quando você tenta dar essa dimensão, você tem pessoas que conseguem ser atendidas na sua dimensão total, porque aquelas pessoas, elas não estão só doentes no corpo, elas não estão só com uma doença que você vai tentar tratar e, quando possível, curar. Elas têm uma família, elas têm uma desabilidade, elas têm uma situação, uma circunstância psicossocial que precisam ser abraçadas. Então, quando a gente leva tudo isso em consideração, não ter uma judicialização é só uma consequência, você não faz pensando exatamente nisso. E esse é o meu grande sonho, que todos os colegas pudessem ter um pouco um pouco dessa abordagem, um pouco dessa noção, já ajudaria demais o nosso dia a dia e os pacientes como consequência. Então, eu destaquei alguns pontos que eu acho muito interessantes. Inicialmente, então, falando da empatia, né, como eu já comentei, a Ana falou sobre conexão. Sim, isso é fundamental. E é sim desde o momento que você abre a porta do consultório, tá? Se você é um médico que fica sentado esperando o paciente entrar, ou se você é um médico que abre a porta, que cumprimenta com um sorriso, que olha no olho do paciente, que puxa a cadeira para ele sentar, que pergunta quem ele é, o que ele faz, quem é aquela pessoa? Você tem que estar interessado nisso, não é só uma doença. Então, agora puxando a sardinha um pouquinho mais para o lado da especialidade que eu escolhi, na hepatologia, que cuida de doenças do fígado, a gente tem um trabalho bem difícil nisso, porque afinal todo paciente, a maioria dos pacientes que a gente trata, eles chegam ao estágio de doença hepática terminal, que é a cirrose, né? Esse nome é estigmatizante, a gente quer mudar, mas ainda é conhecido como cirrose. E esse é o tipo de paciente em que, se você não tiver
todos esses cuidados, existem 1 milhão de brechas para judicialização e existe muito, muito, muito sofrimento. Então, é sim, desde a primeira consulta, o ideal é que você já tente formular um plano de cuidados desde a primeira consulta. Isso é fundamental, isso é cuidado paliativo. Não me interessa se ele vai para transplante, não me interessa se ele não vai ter condições de o fazê-lo, não me interessa se ele não vai ter cura para a doença. O que me interessa é que ele é uma pessoa e que ele está em sofrimento. Então, é sentar com aquele paciente, é conhecer aquele paciente, o que ele fazia, se ele trabalhava, se ele ainda está trabalhando. Consultas com familiares de referência, fundamental. Você vai ter consultas com o paciente sozinho, até vai, às vezes não vai conseguir, às vezes ele não é independente, mas tem que ter um familiar de referência que vai te ajudar a entender o contexto daquele paciente. Às vezes você vai ter que ter até conversas com o familiar em separado, porque tem algumas coisas que ele vai informar melhor do que o próprio paciente, ou vai dar uma dimensão de como está a casa, que às vezes ele não quer falar na frente do paciente, mas que ajudam você a dar o suporte para a família que também está fragilizada naquele contexto. Então, a conexão desde o início é importante, entender esse paciente é fundamental e já começar, sabendo quem é esse paciente, elaborar um plano de cuidados para ele. Olha, eu percebo que ele era um cara muito funcional, se ele vier a piorar, e aí o Vinícius vai falar isso melhor que eu, porque na geriatria é a arte do saber menos é mais. Então, mais ainda ele vai saber dizer isso que eu estou falando. E na hepatologia, às vezes você pega ele antes de ser idoso, ele ainda tem alguma funcionalidade, você tenta entender quem ele era antes, porque quando ele perder essa funcionalidade, você vai... Poxa, mas quando ele era funcional, ele não ia gostar de viver desse jeito. Então, se ele internar, será que eu vou submetê-lo a X ou a Y, a esse ou aquele procedimento invasivo? Isso evita judicialização, porque quando chegar lá na frente, às vezes a família nem queria nada daquilo e ele foi entubado, e ele foi para diálise, e ele passou por uma série de procedimentos que acarretam sofrimento para a família e para o paciente e que não foi abordado na primeira consulta, que é a consulta que você faz a conexão e nas consultas subsequentes elaborando esse plano. Então, conexão é fundamental. Dentro da conexão, como ele falou, a linguagem, importantíssimo, então tem que se fazer claro, tem que mudar a sua linguagem, falar do jeito que o paciente entender, você vai ter que fazer aí, vestir a roupa de sapo e dar seus pulos, porque cada paciente é um paciente, cada realidade é uma realidade. E as perguntas de reverberação são muito importantes. Você está entendendo? Você tem alguma dúvida? Que às vezes a pessoa não fala, mas você vê na carinha, né? Tipo assim, a sobrancelha levanta, a testa vai fazendo assim, tipo, não estou entendendo nada, então tem que parar, tem que recapitular, tem que marcar outras consultas. Na rotina da residência é bem difícil, porque a gente tem muitos pacientes, nem sempre é a gente que atende o mesmo paciente. Mas assim, e aí vem o próximo passo, que é o prontuário, né? Escrever direito. O prontuário, ele não é seu, ele é do paciente. Ele tem o direito de requerer e de ver a hora que ele quiser. Então, as coisas precisam estar bem escritas, precisam estar bem ditas. Olha, faço isso por causa disso. Olha, nessa consulta eu consegui trabalhar esses pontos. Para a próxima consulta, independentemente da residência, a gente vê isso, independentemente de quem for atender, que é um atendimento um pouco fracionado, às vezes você não consegue ter sua própria agenda, é muito corrida, às vezes outros colegas seus vão atender, é diferente de uma prática particular, mas é uma forma também de você evitar a judicialização, porque ela pode acontecer, e o Vinícius também pode falar isso como presidente da NMR, às vezes a bronca vai sobrar para você, apesar de você ser residente, às vezes você não vai ter como se defender por trás de ser residente, de ser um estágio supervisionado. Então, a forma de se defender, além dessas que a gente está falando, o prontuário é fundamental. Então, escrever para a próxima consulta, trabalhar esses pontos. Então, isso é muito importante para você e para o colega. O protocolo Spikes, ele está presente em tudo que a gente está falando, é o tempo todo, é toda hora, jogando a responsabilidade, perguntando o que o paciente sabe, até onde ele quer ir, e a cada consulta adaptando. E fundamental também nesse contexto o apoio dos colegas, que foi o último ponto que vocês falaram, a equipe multidisciplinar também, no cuidado holístico do paciente, né? Então, fazendo esses pontos, você vê que não começa, né? Às vezes você não tem a oportunidade de fazer isso tudo, aqui é num contexto ideal, é um paciente que você iniciou acompanhamento no ambulatório, em consultório, e que você teve a oportunidade de acompanhá-lo por um longo período, então se ele interna, se ele tem um problema maior, se ele vai para a unidade de terapia intensiva, que é às vezes onde acontecem as maiores taxas de judicialização e de sofrimento, você
tem isso tudo de background, mas às vezes você nem vai ter isso, né? Às vezes é um paciente que você não conhece, que você vai atender já num contexto de piora clínica, no pronto-socorro, naquele caos, mas você sabendo adaptar um pouquinho disso, então adaptar a empatia do consultório no olhar no olho, independentemente de onde você está, o toque, se a pessoa, é claro, quiser ser tocada, às vezes você sente isso, assim, um toque no ombro, não, tudo bem, eu tô aqui, vou te ouvir, às vezes levar para um lugar mais calmo, nem sempre você vai ter esse lugar no pronto-socorro, mas assim, são coisas que dá para adaptar onde quer que você esteja. E a equipe multidisciplinar aqui, como último ponto, também entra nisso, seja no hospital, seja no UTI, seja no ambulatório, seja no paciente cirrótico, seja no paciente idoso, em qualquer paciente. É entender, encaminhar para a psicologia, que faz um trabalho muito importante, nutrição, fortalecimento do paciente, então tem que pensar nele em tudo. Eu acho que isso é o futuro, isso é pensar como um todo e, consequentemente, evita judicialização, porque você está dando o melhor que você pode dar, você está sendo empático, você está sentindo com o paciente, como ali falou, o tempo inteiro. Não necessariamente sofrendo e absorvendo como uma esponja, mas sendo a pessoa que está ali ao lado dele em todo o processo. Então, dá trabalho, é difícil, é cansativo, mas no fim das contas a gente se sente, quer dizer assim, eu posso falar por mim, claro, me sinto muito feliz, porque acho que é isso que a gente tem que fazer como médico mesmo, é cuidar. Então, acho que foi muito boa a aula e eu adaptei um pouquinho dos pontos para minha realidade, para a realidade como médica, como isso é totalmente viável e evita aí processos. Acho que era isso. Sensacional. Deu uma outra aula, a aula da visão da medicina. Não é porque minha irmã não, vou babar um pouquinho, mas sensacional. Foi isso, é isso mesmo, é isso mesmo. E você falou uma coisa, Ju, sobre a questão da equipe multidisciplinar, e uma pessoa veio fazer um comentário no Mediar, querendo agredir, dizendo que o médico não tinha que se preocupar em ser psicólogo, não, na hora de falar, não, uma coisa assim. Aí eu fiquei olhando o que essa pessoa queria dizer, talvez fosse uma psicóloga, né? E aí a comunicação não violenta, tá? Porque eu de primeira ia dizer assim, como é que você vem botar um comentário desse no meu Mediar é Somar para, né? Parecendo querendo... Caiu. Acho que Eliseu caiu a internet. Estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Sim, caiu mesmo. Deu uma caidinha, daqui a pouco ela está voltando. Eu vi que a doutora Lara Grinaldi, que é minha amiga cardiologista, está aqui. Está aqui, Lara? Estou por aqui. Quer dar uma palavrinha enquanto o Liz volta? Posso falar um pouquinho? Diga aí, rapidinho. Estava ouvindo, falando, né, sobre essa parte de prontuário médico. Eu sou perita, sou cardiologista e sou perita. E uma das coisas mais interessantes em prontuário médico não é só a escrita, é o plano terapêutico. Eu bato isso sempre. Porque o plano terapêutico ele tem que ser compartilhado, aí tem que ser bem escrito. E plano terapêutico nem sempre envolve cura. Às vezes ele envolve limitar mesmo, né? Mas se você tem um plano terapêutico compartilhado, não só com a equipe multidisciplinar, então assim, não é só o médico. Geralmente o médico é o líder, né? É o líder da terapia. Mas a equipe multi, ela tem que conhecer, tanto quanto o médico, qual é o plano terapêutico daquele paciente, que é o plano terapêutico multidisciplinar. Eu faço um curso de MBA em gestão, e isso a gente bate o tempo todo, que o recepcionista do hospital, assim como o CEO, ele tem que ter a mesma visão. É a visão, a missão e os valores do local onde você trabalha. E o plano terapêutico permeia tudo isso. Então, se você consegue construir um plano terapêutico bem feito, e ele permear... Desculpa, gente, caiu a energia aqui. Oi, Liz. Desculpa. Lara está dando uma palavrinha aqui para a gente, Liz. Ela veio prestigiar a gente, está dando uma... Enquanto você caiu, ela está falando um pouco da experiência dela. Lara Grinaldi é cardiologista. Tudo e aí bom, ela pediu Lara? para dar uma Prazer te palavrinha. conhecer. Tudo. Te conheço já pelas redes sociais. Te conheço pelas redes. Verdade. Mas eu sou grande fã do Mediar e Somar, da ideia de vocês, e estou aqui para prestigiar, e porque ouvir sobre isso, gente, é tão importante, né? Assim, é vital hoje, ainda mais em tempos de pandemia, né? A gente aprendeu tanto com o sofrimento mesmo, né? Quanto é importante você cuidar do próximo. E a Ju falou coisas interessantíssimas. E isso eu estava acrescentando em relação ao plano terapêutico, que é um item muito importante do prontuário, que antes não era valorizado.
E hoje a gente valoriza muito o plano terapêutico, Lisandra. E eu falando que a gente tem que permear esse plano terapêutico para todos os segmentos da equipe multidisciplinar. Então, é a história e o plano, né? A história que a gente tem que ser colhida, tem que ser construída, e o plano, ele tem que ser claro, é a transparência médica, a transparência da equipe multi para a família, para o paciente, o prontuário é do paciente, e o plano terapêutico, ele é nosso. E o paciente, ele tem que conhecer, a família tem que conhecer, e às vezes aquele plano terapêutico envolve limitar, sim. Mas a partir do momento em que todos têm ciência disso, fica tudo bem. Porque a gente vê muitas vezes, principalmente em UTI, eu sou intensivista, e aconteceu até um caso na família de Nana mesmo, né? Na família de Ana Mia, o tio dela que acabou, infelizmente, falecendo por complicações cardiológicas, e eu tenho certeza que a família dela, que é cheia de médicos, não conhecia o plano terapêutico daquele paciente. Olha a importância disso. Eu não sei se isso foi passado, né, de forma clara, eu não sei se o plano de fazer um cateterismo naquele dia que foi postergado, por que foi postergado, o que foi encontrado naquele cateterismo, se ele tinha chances de ser revascularizado ou não, e quais eram as chances disso levar ao óbito, ou se não tinha nada a fazer. Então, sempre valorizar o plano terapêutico. É uma situação sine qua non para qualquer perito que for pegar o prontuário, ele vai querer saber se aquele plano terapêutico ele foi conhecido e se ele foi permeável naquela equipe multi. Maravilha. Muito bom, amiga. Obrigada pela contribuição, viu? Muito feliz de você estar aqui com a gente. E agora eu queria que o doutor Flávio, né? Doutor Flávio ia falar, desse sua contribuição aqui para a gente enquanto o Liz retorna aí da queda de energia. Oi, doutora, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos. E aquilo que eu disse no início da nossa aula foi confirmado, tá? Eu aprendi bastante, tá? Estou aprendendo ainda, mas só veio a confirmar aquilo que eu disse lá no início, que para mim, assim, é um aprendizado constante. Mas, assim, quero agradecer, né, pelo convite novamente. E, assim, como eu atuo na área do direito já há 17 anos, então, assim, nessa área médica eu já vi bastante coisa, né? Então, o que eu posso dizer a respeito dessas questões? Primeiro, a comunicação. A comunicação é essencial nessa relação médico-paciente. Sem sombra de dúvida. A comunicação é a base de tudo. Tá? Então, o que nós temos que entender nessa relação médico-paciente? Isso na visão jurídica, tá? O que nós temos que entender? Que essa relação médico-paciente, ela tem alguns pilares, né? Nós sabemos que ela tem alguns pilares para ser construída. Tá? Um dos pilares, né, quiserem anotar na visão jurídica, um dos pilares é a autonomia. Nós estamos falando de autonomia do paciente, é um dos pilares, né? Nós temos a informação, que aí vem a comunicação, né? A comunicação com paciente, médico, paciente, família, confiança e sigilo. Então, para mim, esses 4 pilares, eles são capazes de resolver, vamos dizer assim, quase tudo, inclusive evitar a judicialização. Então, se nós percebermos que faltou um desses requisitos, o que vai acontecer? Judicialização. Então, quando você tem essa relação médico-paciente, para que você possa construir, né, uma relação saudável, há necessidade desses 4 pilares, na minha opinião. E quando eu estou falando de autonomia, né, as doutoras falaram bastante sobre termo de consentimento. Quando eu estou falando de autonomia, eu estou falando de termo de consentimento, tá? Então, quando a gente fala de termo de consentimento, não é à toa que lá no Código de Ética Médica, esse termo de consentimento, a obrigatoriedade dele, está prevista no artigo 22. Aí vocês podem virar para mim e falar, tá, Flávio, e o que tem o artigo 22? Ele teria que estar em algum artigo.
né? Só que aí eu trago para vocês que esse artigo 22, ele está inserido no capítulo Direitos Humanos. Então, vejam bem a importância que nós estamos falando aqui da autonomia e da informação. Então, esse paciente, ele deve receber as informações, tá? Ele deve receber as informações, ele tem o direito de receber as informações a respeito do diagnóstico, do tratamento, ele tem esse direito. E o médico, ele tem o dever de informar. É a partir do direito do paciente ter as informações e do dever do médico informar, é a partir daí que o paciente vai exercer autonomia. Então, é a partir todo esse contexto é que nós vamos evitar uma judicialização. Né? Por outro lado, também eu escutei aqui, olha, atendimento humanizado, sim. Hoje também, eu sempre oriento os médicos, né, que são meus clientes, olha, o atendimento humanizado, isso evita questionamento. Evitar, eu até falo assim, talvez não possa evitar, mas o índice, ele reduz, assim, enormemente. Talvez não evite porque, né, é direito do paciente buscar o judiciário, mas eu posso te garantir que se você utilizar, ter ciência desses 4 pilares que eu falei aqui, autonomia, confiança, sigilo e informação, que essa informação está incluída a comunicação, claro, com certeza vai evitar a judicialização. Então, eu tenho visto muito a questão, principalmente, do termo de consentimento. Não adianta o colega médico ou qualquer profissional da saúde, eu fiz o termo de consentimento, olha, o termo está aqui. Não adianta, porque às vezes esse termo de consentimento, ele não está claro, ele não está objetivo. Então, o que adianta? Não adianta nada esse termo de consentimento. Aí vai haver uma falha, vai haver o quê? Uma negligência informacional, que pode levar a uma possível judicialização. Tá? Então, a elaboração do termo de consentimento, nós temos que tomar cuidado, né? Porque, às vezes, é aí que você vai evitar a judicialização. Tá? Então, essa informação, ela deve ser clara, objetiva, né? E nós estamos falando aqui que essa relação médico-paciente, agora voltando um pouquinho para a área jurídica, ela é baseada no Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos que entender isso. E o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, existe um princípio, que é o princípio da informação. Então, vejam bem, se essa relação médico-paciente ela é baseada no Código de Defesa do Consumidor, o que acontece? O princípio da informação. E esse princípio da informação, ele vai ter que vir no termo de consentimento, ele vai ter que vir no prontuário, porque, como a doutora Lara disse, olha, o prontuário é do paciente, né? Isso é meu, isso é coisa minha, são dados meus. Então, não adianta, por exemplo, a gente ver muito. Hoje não está acontecendo muito, não, porque hoje o prontuário eletrônico até facilitou para nós, né? A questão da letra do médico. A gente sempre toma como exemplo, a letra do médico, isso dificulta demais quando a gente vai analisar um prontuário. Então, assim, como esse prontuário é do paciente, aqueles dados ali também são do paciente, tem que haver essa consciência quando elaborar o prontuário. Deve haver essa consciência. Por quê? Isso pode influenciar em vários fatores, principalmente na defesa do médico. Esse prontuário, ele pode ser usado na defesa do médico. Às vezes, ele vai ser um ótimo documento para o médico. Agora, se ele apresenta esse documento, prontuário, judicialmente, e esse prontuário, ninguém entende nada que está escrito ali, né? Aí vai ficar difícil. Aí vai acontecer o quê? Negligência informacional. Não sei nem o que está escrito ali. Tá? Então, essas questões são questões, assim, talvez sejam questões bobas, de não preencher um prontuário da forma correta. Isso pode ter uma consequência grande lá na frente.
tá? Porque você não sabe se vai haver uma judicialização ou não. Opa, peraí, já não sei o que vai acontecer, né? Então, eu vou preencher de uma forma correta para que não haja problema posteriormente. E se houver problema, eu apresento esse prontuário judicialmente e vou fazer minha defesa. Olha, está aqui. Como a doutora Lara disse, olha, o plano terapêutico está aqui, está tudo explicado aqui, olha. Eu não fui negligente aqui. Então, quando eu falo da questão, doutora Ana, a questão do prontuário, da questão do termo de consentimento, lembre-se, o termo de consentimento ele está previsto no artigo 22 do Código de Ética, e não é à toa. Lá no artigo 22, está no capítulo Direitos Humanos. Então, vocês estão vendo que o próprio Código de Ética deu uma importância grande para esse termo de consentimento. E tenham consciência quando da realização desse termo, né? Quem for médico, os médicos aí que estão assistindo, né, devem saber também que existe até uma recomendação do Conselho Federal de Medicina para se elaborar o termo de consentimento. É a recomendação 01 de 2016. Nessa recomendação, o Conselho Federal de Medicina ele traz como deve ser elaborado esse termo de consentimento, tá? Então, assim, doutor, e a questão da judicialização, só para eu encerrar aqui também, a questão da judicialização, evitar a judicialização, quando a gente fala assim, nós temos que evitar a judicialização. Sim, no meu consultório a gente evita ao máximo. Sempre eu falo com o cliente, olha, vamos tentar resolver de uma forma extrajudicial do que enfrentar um processo. Como a doutora Lisandra disse, olha, o processo nós não sabemos o resultado. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Isso pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sabe lá quando. Dependendo da complexidade, vai demorar aí 10 anos. Vai ter recurso Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, então a gente não sabe. Então, a solução é o quê? Buscar o caminho do extrajudicial. Só que para nós buscarmos o caminho do extrajudicial, o que tem que ser feito? Essa relação médico-paciente que houve lá no início, ela deve ter sido uma relação excelente. Tem que ter sido uma relação relativamente boa, né? A doutora Lisandra dizendo, o processo judicial tem data de entrada, mas não tem saída, realmente. Tá? Então, quando a gente fala, olha, para que eu consiga realizar uma solução extrajudicial, eu preciso de quê? Eu, médico, tenho que ter consciência de que, olha, eu exerci aqueles pilares da relação médico-paciente. Então, a minha chance, ela é boa daquele paciente tentar resolver extrajudicialmente. Agora, se eu sou um médico que faça um atendimento desumanizado, nem olho para a cara do paciente. O paciente é no consultório, eu estou lá, de cabeça baixa, né? E estou lá. Não, o que você tem? Eu tenho isso, tenho aquilo. Gente, isso aí é um passo para o judiciário. Vocês podem ter certeza que isso é um passo para o judiciário. Então, procurem atender de forma humanizada, procure personalizar esse paciente. O paciente não é mercadoria, não. O paciente está ali, ele está sofrendo, né? Ele está ali querendo saber, procurando um auxílio de um profissional, ele está querendo saber um diagnóstico, alguma coisa. E os médicos têm que entender também, né, os profissionais de saúde, eu sempre falo com os meus clientes, né, médicos, olha, entendam o paciente, que às vezes ele está nervoso, sim, ele está nervoso porque ele está numa situação fragilizada. Então, o médico ele tem que saber contornar isso. Então, vamos pensar numa hipótese que o paciente ele aumenta uma voz para o médico. O médico tem que saber, olha, eu tenho que saber o que está acontecendo na vida desse paciente. Eu não posso revidar também, aumentar a voz, não. Então, eu tenho que ter consciência disso, que esse paciente está ali para iniciar, talvez, um tratamento. A gente não sabe se o tratamento é demorado, não é demorado, se uma doença é grave, se não é grave. Então, isso é a questão da empatia. É o que vocês falam sempre, né? Empatia, tenham empatia, atendimento humanizado. Então, assim, eu agradeço, né? Não sei se conseguiram entender, né, o que eu disse aqui, assim, tentei ser o mais claro possível e não usar muitos termos jurídicos, mas
Busquem isso. Prontuário, termo de consentimento, a questão dos pilares da relação médico-paciente, isso é o que o judiciário vem adotando. Então, a gente tem a oportunidade de estar enxergando, olha, como que o judiciário está se comportando. Então, nós vamos levar isso para o médico. Olha, o judiciário está se comportando dessa forma. Então, vamos tentar adequar aqui. Porque não adianta o médico falar, não, mas eu trabalho dessa forma, é isso e pronto, acabou. Mas não adianta. Você pode até trabalhar dessa forma, ok. Você pode até elaborar um termo de consentimento de uma forma. Mas a hora que chegar no judiciário, vai ser diferente. Então, eu acho que é importante o advogado passar essas informações como está sendo lá no judiciário. Como está sendo lá, para que nós aqui, nós não, os profissionais da saúde, os médicos, né, tentam se adequar. Aí nós vamos estar numa situação quase perfeita. Eu tenho como é decidido lá e eu tenho como adequar aqui. Então é isso que eu queria passar. Agradeço o convite, né, da doutora Ana, da doutora Lisandra, e só tenho a agradecer, né? Flávio, Flávio, você já é da equipe, filho. Você não veio com esse negócio de agradecer, não, que tem trabalho pela frente. Inclusive, agora à tarde, agora à tarde, eu tenho um congresso do direito médico, né? Vou estar num congresso de direito médico. Inclusive, eu vou falar sobre a relação médico-paciente. Vou expor isso, essa relação. Inclusive, eu vou usar, tá? Eu já vou pedir permissão a vocês. Vou usar muita coisa que eu aprendi aqui hoje. Claro. Vou usar muita coisa lá de tarde. Tá? Ô, Liz, quanta humildade, Liz. Ele dizendo que aprendeu com a gente, dando esse show de aula. Muito mas bom. Mas assim mesmo, por isso que ele está aqui. Não é por nada, não. Ô, Flávio, só faça a propaganda do Mediare Somar, que é bom que a gente fica conhecido junto também, porque isso é uma coisa... Pode deixar. E outra coisa, para todos que estão aqui, ou a gente entra na era da colaboração, ou seja, um ajuda o outro realmente, ou a gente vai ficar de fora, porque assim, a competitividade já foi. Essa era de competitividade, você vê que não deu certo. Não dá certo. Então, assim, um ajuda o outro. Ninguém é completo. Todo mundo precisa de complementação. Você vê, cada um que vem falando aqui complementa. Então, até por um critério de lógica, competição de quê, para quê, se cada um traz a sua visão. Com certeza. E agora a gente quer ouvir a visão do Vinícius, né, Ana? Com certeza. Eu já estou ansiosa aqui também para mais um para somar com a gente, né? E aí, pessoal, bom dia. Muito conteúdo já aí nessa mais de 1h25, né? A aula foi bem legal. A Maju completou com outra aula, chamei ela de Maju, Juju, já estamos íntimos. E agora o Dr. Flávio com a parte jurídica, né? Eu não vou me alongar muito, então, mas eu gosto desse assunto porque acho que ele tem bastante coisa teórica já escrita, mas ele tem bastante de um conteúdo mais filosófico, né? A gente falar um pouco mais em empatia, em compaixão. A gente também entra nessa área um pouco mais de discussão de sentimento, né? De carinho. Acho que a parte teórica vocês trouxeram lindamente e o curso de vocês vai complementar isso muito bem, né? Mas de nada adianta a teoria se a gente tiver uma pessoa lá do outro lado que, né, não tem esse contato com o paciente, essa identidade, essa empatia que a gente vem trazendo aqui, né? E aí quando eu conversei com a Lisandra na outra live, foi bem interessante que, falando do médico, né, que eu estou do lado médico, o Dr. Flávio, falo muito sobre a parte do direito, mas a gente tem vários tipos de profissionais, né? Alguns são mais espontâneos naturalmente, né? Mas, assim, alguns têm mais dificuldade, né? E aí, nesses médicos que essa carga, toda essa aula que vocês trouxeram, ela ajuda muito, né? Para a gente ajudar eles a talvez se comunicar de forma mais empática e de forma mais fácil, né? E aí a Maju falou lá do pronto-socorro da Unicamp, e eu lembro que a gente tinha aquele ambiente extremamente horroroso, mas nós tínhamos uns chefes que adoravam esse papo de conversar, o Dr. Marcelo Schweller, né, que o próprio Diego, você ter essa parte de conversar com o paciente, essa parte de empatia, e foi lá que eu comecei a descobrir que eu era muito bom em conversar com os familiares, assim, e eu tinha umas conversas muito boas, aí fazia
evoluções no prontuário de uma página, assim, os negócios muito loucos. O Marcelo adorava, elogiava. E aí eu comecei a pensar e falei, cara, eu sou bom nisso, mas não tá certo, né? Não é possível que isso é natural meu. Não devo ser tão bom assim, né? E aí eu comecei a estudar e lembrar que eu aplicava o protocolo Spike sem saber, né? Era uma coisa que eu tinha estudado e eu tinha armazenado na minha cabeça durante a faculdade. E aí, quando eu comecei a prática, eu comecei a aplicar ele intuitivamente, mas era tudo a base teórica que eu tinha tido antes, né? Então a gente viu como isso ajuda, né? Mesmo naquele momento eu não tinha essa noção, mas ter estudado essa parte teórica por trás me ajudou muito e me facilitou muito a ter essa abordagem com os pacientes, né? No primeiro momento eu não sabia, mas depois quando eu fui revisar, eu vi que tinha sido essa abordagem teórica que eu tinha tido por trás que tinha me facilitado tanto a vida, né? E aí é nessa hora, o médico ele tem muito disso, né? A gente eu conversando com um amigo meu esses dias, a gente chama de efeito Dunning-Kruger, que a gente começa a estudar e a gente tem a linha do conhecimento, né? E a linha da arrogância, né? Aí você começa a estudar muito e aí logo no começo da tua curva tu acha que tu sabe muito, né? E aí tu tem um conhecimento pequeno ainda, mas tu acha que sabe muito. E aí, conforme você vai estudando mais, você cai lá embaixo na curva, porque você percebe que você não sabia nada, né? E aí você volta lá embaixo, e aí, conforme você vai estudando cada vez mais, você vai reamadurecendo o teu processo de conhecimento, né? Então, acho que muitas vezes a gente também se encontra nessa faixa de... Muitos médicos se encontram nessa faixa de estar num período em que tem conhecimento pequeno ainda, mas acham que sabem muito, e aí acaba que falta empatia, falta conversa para a gente evitar esses conflitos, né? E sobre erro médico que vocês falaram, eu estava pensando aqui durante a aula de vocês, e a Maju pode me confirmar, a doutora Lara também, né, que o erro médico ele é inevitável, né? Ele vai acontecer, a gente não tem como evitar. A gente vive muitos momentos de decisões que têm que ser tomadas na urgência, mas mesmo decisões que não têm que ser tomadas na urgência, grande parte das decisões médicas, elas são tomadas ali com base no que você tem no momento. A gente sempre tenta fazer o melhor, mas muitas vezes com as informações que a gente tem no momento, a gente não consegue, né? E depois, quando você olha retrospectivamente, você percebe que aquilo foi um erro, aquela atitude que você tinha cometido, né? Que você poderia ter tomado uma outra abordagem, que teria sido melhor. Óbvio que não estou falando aqui de erros mais grotescos, né? Tipo, né? Errar uma cirurgia, um local, mas erros que a gente sabe que acontecem no dia a dia. E aí, aquela coisa da decisão médica ser muito disso que todos vocês comentaram, dela ser dividida num tripé, né? Que eu considero assim, em que você alia o conhecimento teórico médico, né, o que você tem de evidência, a tua experiência clínica e ao paciente, né, e as decisões e as autonomias dele, né. Então é muito disso que a Lara trouxe, de você compartilhar essas decisões, de você fazer com que o paciente entenda o que está acontecendo, de você fazer com que o paciente entenda por que você não vai tomar outras decisões, que muitas vezes ele espera de ti uma coisa e você faz outra coisa, e aí você não explica por que está fazendo e não explica por que não está fazendo outra coisa que talvez ele espera. E aí isso gera um conflito também, né? Então, você dividir isso com o paciente, quais vão ser as condutas, quais vão ser as próximas condutas, qual é o plano terapêutico, como a Lara trouxe muito bem, acho que é essencial. E aí, assim, você vai desenvolvendo a empatia, né? Acho que isso é uma coisa que vai ser natural. Mas dentro daquilo que vocês abordam, né? Acho que essa parte teórica de traduzir essa maneira de gerir os conflitos, acho que isso é extremamente essencial. E às vezes nos entristece muito, aí a Maju também pode falar sobre isso, porque a gente vê os colegas muitas vezes, em vez de trazerem essa abordagem de comunicação e empatia com o paciente para evitar justamente um problema depois, né? Eles acabam tomando condutas que não têm benefício para o paciente, que não geram valor para o paciente, achando que essas condutas é as que vão justificar, né, ou validar uma possível não judicialização no futuro, né? Então eu vou pedir esse exame porque ele quer, porque isso
vai me tirar um problema, né? E a gente sabe que a medicina atualmente ela é cada vez mais baseada em valor, né? Então a gente produzir coisas que agreguem valor para o paciente, então tomar condutas que agreguem valor. Então mesmo a gente pedindo um exame desnecessário, esse exame pode levar a condutas que vão ser uma cascata e que vão acabar levando em perdas para o paciente e não condutas que gerem valor. E isso vai acabar sendo prejudicial para o médico, né? Então ele tem que entender que ser empático, se comunicar bem e ter realmente uma comunicação com o paciente em que você se doe para explicar e para fazer o segmento daquilo que você acredita é muito melhor do que às vezes você fazer algo que você não acredita pensando que aquilo vai te evitar uma judicialização no futuro, né? E isso ainda acontece muito, né? Então acho que é isso que tanto essa aula quanto o curso de vocês vai vir a agregar para muitos profissionais entender que a melhor maneira de evitar a judicialização é justamente a comunicação e a empatia, o entendimento junto com o paciente. Fundamental. E corrobora tudo que vocês vêm trazendo até aqui, né? Mas acho que é isso que eu vim para agregar um pouco aí na conversa. E já muita coisa boa falada aí. E agradeço aí o convite sempre. Nós que agradecemos demais. Eu estava falando com a Ana aqui. Penso que a gente vai ter que reformular os módulos do curso para, pelo menos em uma aula, em um dos sábados, cada um de vocês aparecerem para contribuir, porque visões que agregaram demais, né? Queria saber se alguém gostaria de comentar alguma coisa dos nossos, não vou chamar de ouvintes, dos nossos aderentes de hoje, dos participantes de hoje, Jussiane, Angélica, Nívia, Flávia, Hanna, Letícia, Daniela, Lara, já obrigada por contribuir, embora eu não tenha ouvido integralmente, peguei aqui o bonde andando e entendi. Marlúcia, o microfone está aberto, quer dizer, abram, eu não sei gerir aqui o negócio não, pode abrir. Eu quero fazer um apontamento. Primeiro, eu quero parabenizar todos os que nos trouxeram tantos ensinamentos válidos e tantas sugestões, né, para sair dessa lógica contenciosa que, como já foi tão falado, acaba por agregar muito pouco, né, e o prejuízo é muito extenso, né, para ambos os lados, né, tanto para quem está do lado que judicializou, como para quem é o réu na ação, enfim, é sempre uma perda, né. Eu quero trazer um pouquinho, assim, da minha experiência. Eu passei um tempinho morando fora do Brasil né, tive a oportunidade de me deparar com situações em que a mediação foi aplicada, né, e na Europa essa lógica já é muito mais madura, né, vamos dizer assim, do que é no Brasil. E acredito que a gente está iniciando esses passos no Brasil, mas que tem um caminho muito vasto, e eu acho que passa justamente pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, de conscientização, né, não só pelo lado dos profissionais, no sentido de orientar o que fazer para evitar, mas também quando um cliente, né, chega num escritório de advocacia com toda aquela fúria, com toda aquela, né, às vezes ele está cheio de razão, mas eu acho que cabe muito ao profissional da área do direito também apaziguar um pouco os ânimos, mostrar que existem outras possibilidades, porque às vezes o paciente nem sabe que existem, né? E como as doutoras falaram, às vezes o que ele quer é um pedido de desculpas, o objetivo principal nem é tanto financeiro, ou não é tanto a judicialização em si, né, em si mesma. Então, a minha contribuição seria nesse sentido, né, e me colocando assim, com muita gratidão, né, para todas as informações que vocês trouxeram, foi muito válido. Foi ótimo ter participado. Obrigada. Obrigada, Jussiane. Pois é, então, assim, penso... Mais alguém? A Hanna está quietinha. Hanna, estávamos conversando. A gratidão é toda nossa, né? O CPC, hoje em dia, Jussiane, é multiportas, né? É nossa... E é dever ético de nós, como advogados, está no Código de Ética, no artigo 2º, nós tentarmos os meios conciliatórios antes de ingressar em juízo. Então, eu acho que é nosso dever, né? Liz fala muito de um termo, advogado design de soluções.
Então, eu acho fantástico esse termo também de você, quando o cliente chegar no seu consultório, no seu escritório, você apresentar as diversas formas de solução. Cabe a ele, né, é voluntário o processo do meio autocompositivo, do processo de mediação, escolher ou não se vai ingressar em juízo. Mas cabe a nós, como profissionais do direito, apresentar esses meios. Então, muito obrigada por estar aqui conosco e pela participação. Eu ia mesmo comentar, eu vislumbro um cenário daqui uns, pelo menos 10 anos, né? Em que o profissional do direito que não levanta, pelo menos, ou não apresenta, não estou dizendo que ele necessariamente precise fazer isso como ser o operador, mas que ele não diga, ó, por seu caso existem as seguintes soluções e saídas judiciais, essa, extrajudiciais e consensuais, essa. Eu penso que ele pode até responder processo ético, porque futuro, não pense não, isso que a gente está fazendo aqui é, vamos dizer assim, precursor, né, vanguardista sobre certos aspectos, porque ainda a judicialização ainda é pesada, né? Mas, cada vez mais, a gente precisa insistir por um critério até de qualidade de vida, de dignidade humana. Lá no mestrado, os meus artigos, todos que falam de dignidade humana, falam sobre o que é esse princípio na prática, no dia a dia. É isso que todo mundo falou. O Flávio estava dizendo a respeito da pertinência do código de ética, de falar da informação ser algo que está dentro, né, da questão dos direitos humanos. Bom, dignidade humana é o princípio fundante do Estado Democrático de Direito, né? Como é que você operacionaliza isso no dia a dia, sendo médico, sendo advogado, né? Então, eu acho que é por aí que a coisa caminha. É uma mudança de mentalidade, né, Liz? Ela estava dizendo que morava fora do país. E assim, no Canadá, o Estado paga os casais que estão se separando para que eles tentem a mediação antes de ingressar em juízo. Então, isso é uma mudança de mentalidade mesmo. Eu acho que a gente vai plantando a sementinha e, com fé em Deus, daqui a alguns anos, aqui o Brasil também vai estar nesse estágio. Amém. É o que a gente deseja, né? Com certeza. Queridíssimos e queridíssimas, eu acredito que nós conseguimos apresentar em menor tempo aqui, em 1h40, mas eu convido para quem quiser continuar conosco, o nosso curso está sendo vendido pelo Simpla, e fiquem à vontade, vai ser um prazer tê-las, praticamente só temos alunas mulheres, acho que é. E Tiago é da nossa equipe aqui, o Flávio é nosso professor, então, temos alunas mulheres. Querendo continuar conosco, nós podemos reagendar o início, mas a princípio pode ser sábado que vem mesmo, para dar continuidade ao que a gente começou a ver aqui hoje, tá bom? Ana? É isso, eu só tenho a agradecer, espero que todas continuem conosco, né, e agreguem mais gente para somar com a gente. É isso. Maju, Flávio, muito obrigada. Doutor Flávio, Maju. Fico feliz em poder participar. Na verdade, para mim que é uma honra, porque é como vocês falaram, realmente, isso é uma sementinha, mas que só tem a crescer. Assim como a gente vê na área da medicina, como os cuidados paliativos e a visão integrativa vem crescendo nos últimos anos, e hoje a gente já não consegue imaginar nossa prática sem eles, um hospital sem uma equipe dedicada a isso. Eu penso que a mediação vai ter essa importância no direito também, por tudo isso que vocês expuseram. Então, eu espero que só venha a crescer realmente. Eu estou aqui à disposição para o que precisar. Claro, minha visão vai ser um pouquinho mais do lado de cá, mas a gente agregando soma, né? Então, acho que é isso. Nossa professora, vamos ver qual é o dia que ela vai dar aula. Aí, Flávio, venha falar com a gente. Eu quero fazer uma foto antes de encerrar, viu? Quem puder abrir a câmera, quem quiser abrir a câmera, quem não quiser também fique à vontade. Flávio. Maju empatia pessoal. Aroca, abre essa câmera aí, amigo. Cadê Lara? Eu acho que ela saiu. Caiu, não sei. Eu acho que sim. Se ela volta. Deixa eu ver se ela botou alguma coisa aqui. Não, foi Marlúcia. Que linda a mensagem. Estou lendo a mensagem de Marlúcia aqui. Pois é, pessoal, mas então foi isso, nossa primeira aula. Agradecemos, desejamos um excelente final de semana e continuem conosco no @mediaresomar, seguindo o Flávio. Direito médico especializado, né, Flávio? Como é seu Instagram? Tá,
como eu disse, eu estou no celular, então, como é complexo aqui usar no celular, deixa eu só passar, então. Quero agradecer, então, a doutora Ana e a doutora Lisandra, tá? De coração mesmo, volto a insistir, aquilo que eu disse lá no início se confirmou, aprendi bastante, tá? E, assim, quem quiser me seguir é direitomédico.flaviopedra. Esse é o meu Instagram. E estou à disposição de todos, qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá? Podem me perguntar. E é isso que eu tenho que dizer, de coração, só agradeço. Pronto. Obrigada, pessoal. Grande beijo. Bom final de semana. Tchau, gente. E a foto, tirou? Ah, sorry, a foto. Tá vendo como precisa de equipe? Cada um lembra de uma coisa. Tá vendo? Vamos lá, vamos fazer uma pose aí. A Manu tá dizendo que vai mandar o link por e-mail também do curso. Então tá ótimo. Vamos lá, sorrindo. 1, 2, 3 e... Liga a câmera. 1, 2, 3 e já. Oi. Obrigada. Beijo. Muito obrigada, gente. Bom sábado, bom fim de semana para vocês.